Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto me maquio ou outras histórias. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas, ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E antes de começar o vídeo de hoje, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se esse barulhinho, que é o ar-condicionado, tá atrapalhando vocês, ou se não, se vocês não estão nem ouvindo. Porque como eu falei pra vocês no último chá das 6, tá muito quente. Então, pra gravar o chá e o fita, é tranquilo, mas pra gravar o Make Mitos e Lendas não fica tão tranquilo quando eu coloco o ar-condicionado apenas pra ventilar. Então comenta aqui embaixo o que vocês acham, se tem problema eu continuar usando o ar-condicionado normal ou se eu que me vire. E se você tiver curiosidade em relação aos produtos que eu estarei utilizando em toda a maquiagem de hoje, tá tudo aqui na descrição. Então, chega de blá 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 e vamos pra história de hoje. Hoje eu não separei pra vocês uma inspiração de maquiagem como eu tenho separado nas últimas semanas, mas eu tenho uma ideia na cabeça, então vamos ver se vai ficar legal no final. Se ficar, é isso que importa. E a história de hoje ela é um pouquinho diferente das últimas também, porque não é um conto, né? Vocês têm pedido muito contos das princesas, enfim. Só que eu tava fazendo muito e hoje precisamos falar de uma lenda urbana, que por sinal é uma lenda urbana pouco conhecida. Eu mesmo só vi pela primeira vez em um canal gringo que eu acompanho, que por sinal é muito bom, chamado Story. E ele fala bastante sobre várias lendas urbanas, várias histórias. E então eu vi esse vídeo dos Black Eyed Kids. Não é Black Eyed Peas. Eu fico o tempo todo na minha cabeça pensando em Black Eyed Peas. Não é Black Eyed Peas, Black Eyed Kids. Ou basicamente as crianças dos olhos pretos. Pois é. E o interessante nessa lenda, que é diferente das outras lendas, é que ela não tem uma origem, tipo, de onde surgiu isso? Não tem. São apenas algumas histórias de pessoas que avistaram essas Black Eyed Kids, que são bem esquisitas, e o negócio foi indo e virou uma coisa internacional. Então eu quero que vocês imaginem a seguinte cena. Você tá de boa, tranquilão na sua casa, numa sexta-feira à noite, ou qualquer dia de noite que você está de buenas, assistindo um filme, sozinho, mó paz, até que você ouve uma batida na sua porta. O que é esquisito, porque esse momento é tipo 2 horas da manhã e você não tá esperando ninguém. Mas mesmo assim você coloca a sua maravilhosa pipoca de lado e decide ir até a porta. Só que você não abre de imediato, né? Porque é questão de segurança, você olha pelo olho mágico. Mas uma coisa interessante é que você não vê nada. Até que você decide olhar para baixo e ver 2 crianças e novamente uma segunda batida na porta. E como são 2 crianças, completamente inofensivo, você abre a porta, só que imediatamente, na mesma hora que você abre a porta, você começa a ter uma sensação muito esquisita de medo e tem uma intuição absurda de que você precisa sair dali correndo, mas você não sai. E então essas 2 crianças perguntam ao mesmo tempo se elas podem entrar na sua casa e acrescentam que se você não convidar, elas não podem entrar, bem estilo The Vampire Diaries. E o grande problema é quando você percebe que essas crianças não são crianças normais porque elas têm olhos completamente pretos. Então você fecha a porta desesperadamente e volta pra cama. O que vocês fariam nessa situação? Vocês fechariam? Vocês deixariam elas entrarem? Eu não, porque eu assisto Supernatural e coisas com olhos pretos são demônios. E se você, assim como eu, nunca tinha ouvido falar dos Black Eyed Kids, ou as crianças de olhos pretos, ou até mesmo os Becks, elas são apenas um dos marcos das lendas urbanas da internet. E todo mundo acredita que elas começaram a ser espalhadas pelo mundo depois que um jornalista chamado Brian Bethel escreveu sobre 2 experiências que ele teve com as Black Eyed Kids em 1998, onde eram crianças com olhos 100% pretos. Só que não era como se fosse um livro ou um conto, algo do tipo, era realmente uma experiência que ele teve e ele compartilhou para ver se mais alguém tinha. E acontece que sim, muitas pessoas já tiveram experiências com os Black Eyed Kids
E até hoje, 20 anos depois, as pessoas ainda falam sobre isso, tanto que o que mais tem são relatos de pessoas que se encontraram com essas crianças satânicas no Reddit e no Creepypasta. Então, de acordo com o Brian, em 1996, só em 1998 que ele publicou, falou sobre o que ele tinha passado, ele estava num dia tranquilo, no caso de noite, dirigindo pela cidade quando ele decidiu que ele precisava escrever um cheque e então parou em um estacionamento de um cinema, porque dessa forma ele conseguia aproveitar as luzes dos postes, mas de repente, do nada, ele ouviu uma batida no vidro do seu carro e quando ele olhou, tinham 2 meninos parados, bem aleatórios. E de acordo com Brian, eles pareciam estar entrando na adolescência, porém um era claramente um pouco mais velho que o outro. E então esses 2 meninos perguntaram se eles poderiam entrar no carro porque eles precisavam de carona para casa, porque eles precisavam se encontrar com a mãe deles. Só que nesse momento, Brian começou a sentir muito medo, aquela sensação esquisita que eu falei pra vocês mais cedo. E foi nesse momento que ele percebeu que os meninos tinham olhos completamente pretos. E então, começou a dirigir correndo pra sair dali o mais rápido possível. E quando ele olhou pra trás, os meninos ainda estavam gritando: por favor, deixa a gente entrar. A gente só pode entrar se você deixar. Só que o Brian, obviamente, não deixou, continuou dirigindo. E quando ele olhou de novo, os meninos haviam desaparecido. E depois que Brian compartilhou sua história na internet, os contos e encontros com os Becks se tornaram praticamente um ícone de terror na internet e muitas pessoas compartilhavam com bastante frequência essas aparições e também as experiências que eles mesmos tiveram. E o mais doido de tudo isso era que todo mundo tinha histórias muito parecidas, era basicamente a mesma coisa, eles se encontravam com os Becks ou quando estavam na rua, quando estavam na casa deles, eles batiam e pediam para entrar e falavam que só poderiam entrar se tivessem a permissão, novamente, muito vampiresco. E se essas pessoas não deixassem os Becks entrarem em suas casas ou seus carros, eles, depois de um pouco de insistência, claro, eles desapareciam e era isso. Pronto. E de acordo com os relatos, basicamente os Becks ou os Black Eyed Kids são crianças aparentemente normais, de idades entre 6 a 16. Porém, elas se comportam de forma bem esquisita, quase que robótica. Teve gente que falou que realmente a voz dessas crianças pareciam a de um robô. E elas sempre estavam usando ou um casaco com capuz, ou até mesmo camisolas e roupas de dormir de muitos anos atrás. E muitas pessoas acreditam que elas são extraterrestres, vampiros, principalmente pelo fato de que elas precisam do convite para entrar na casa, ou até mesmo os próprios demônios. E agora que eu expliquei para vocês mais ou menos o que são as Black Eyed Kids, vamos para algumas histórias. De acordo com o homem, uma certa noite ele estava dormindo na cama extra do quarto de sua filha, quando de repente ele ouviu um barulho. E inicialmente ele não deu muita bola para isso, porque ele acreditava que era apenas o seu gato fazendo alguma coisa, brincando, algo do tipo. Porém, as batidas continuaram por bastante tempo, então ele decidiu verificar. Afinal, ele pensava que era só o gato. Só que ele não encontrou seu gato em lugar nenhum, então ele imaginou que ele provavelmente estaria dormindo em algum lugar dentro da casa. E então voltou para dentro tranquilamente, preparando-se para dormir novamente. E assim que ele entrou dentro de sua casa, ele percebeu que tinham 2 pessoas vagando do lado de fora. E minutos depois ele ouviu 2 batidas. E quando ele olhou, eram 2 meninos bem aleatórios parados na frente da sua porta, que aparentemente deveriam ter entre 11 a 15 anos. Porém, tinha um fator diferenciado, que eles fediam muito. E então, em seguida, esses meninos perguntaram se eles poderiam usar o telégrafo. Só que o homem percebeu nesse momento, quando eles olharam pra ele, que eles tinham olhos completamente pretos. Então ele fechou a porta e entrou correndo dentro de casa, voltando pra sua cama. Só que esses barulhos continuaram a noite inteira. E só foram parar quando o despertador da sua esposa tocou na manhã seguinte. Outra história aconteceu com a mulher, vamos chamá-la de Maria. No início de novembro de 2012, Maria decidiu ficar assistindo o filme na sala por mais tempo do que geralmente ela ficava. Afinal, estava meio que naquela época do Halloween, que a gente adora. E ela estava no sofá junto com o seu gato, só que de repente esse gato se assustou com alguma coisa e saiu correndo desesperadamente.
E quando Maria o encontrou novamente, ele estava na lavanderia, entre as duas máquinas de lavar, só que ele não queria sair dali de jeito nenhum, como se estivesse se escondendo, o que é um grande alarme vermelho. Maria, foge, Maria, foge. E enquanto ela tentava tirar o seu gato dali, ela ouviu várias batidas na porta de sua casa, o que era esquisito porque já era bem tarde, então, porque tinha alguém batendo na porta da casa dela. Porém, também não era tão esquisito assim, porque ainda era época de Halloween, ainda tava tendo os doces ou travessuras, então talvez fosse alguma criança pedindo doces. E quando ela foi abrir a porta, ela viu duas crianças, um menino e uma menina. E essas crianças, enquanto Maria esperava eles falarem o que eles queriam, elas ficaram encarando a casa dela, tipo, Maria tá aqui, eles ficavam tipo assim, bem esquisito mesmo, até que a menina sussurrou, dizendo que precisava entrar na casa, enquanto o menino ficava apenas do lado dela, em completo silêncio, sorrindo. Mas obviamente, assim como qualquer pessoa, isso assustou muito Maria. Ela falou, tem uma coisa errada aqui, pelo amor de Deus. Fechou a porta e ligou pra polícia. E quando a polícia voltou, as crianças já tinham ido embora, então eles não encontraram ninguém. E só meses depois, Maria encontrou uma cama improvisada no galpão de jardinagem que ela tinha. Ou seja, aquelas crianças estavam dormindo ali aquele tempo inteiro. Elas eram reais, elas eram demônios que estavam encarando ela, observando ela, vendo tudo o que ela fazia. Crê em Deus Pai. E praticamente todas as histórias dos Black Eyed Kids são bem parecidas. Tem várias, eu vou deixar até os links aqui na descrição para quem quiser ler mais. Só que realmente são muito parecidas. Mas são poucas as histórias de pessoas que realmente deixaram essas crianças entrarem em suas casas ou em seus carros, porque geralmente elas sentiam aquele instinto de corra, fuja para as montanhas, e eles realmente fechavam a porta e pronto. Mas algumas pessoas deixaram elas entrarem e as consequências são muito doidas. E então vamos para duas dessas histórias, porque eu realmente não encontrei muitas outras, mas se eu encontrar eu deixo aqui na descrição para vocês. Uma delas aconteceu em 2016, tipo assim, nem faz tanto tempo assim, em Vermont, com uma mulher por volta das 2 horas da manhã, e vamos chamar essa mulher de Lucy. Nesse dia, Lucy estava dormindo, né, afinal, 2 horas da manhã, quando de repente ela ouviu um barulho super alto, então ela acordou meio que no susto, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? E quando ela olhou pela janela, ela viu várias pegadas na neve, porque sim, estava nevando, estava muito frio, e ela achou isso bem esquisito. E quando ela olhou meio que pro lado, ela viu que tinham duas pessoas na frente da porta de sua casa, o que era ainda mais esquisito. Só que Lucy, que não era doida nem nada, ela não ia abrir sozinha a porta, então ela acordou seu marido e foi ele quem foi até a porta ver o que estava acontecendo. E quando ele abriu, ele viu duas crianças paradas. Só que imediatamente ele já achou duas coisas esquisitas. Primeiro, as crianças estavam descalças na neve. E segundo, que nenhuma delas estava usando roupa de frio. Na verdade, elas estavam usando roupas que geralmente quem usa são os mononitas. Só que não tinha nenhum mononita que morava naquela região. E Lucy, a esse ponto, já estava morrendo de medo. Só que ao mesmo tempo ela estava com aquela sensação de... são crianças, elas podem estar morrendo de frio, mas eu estou morrendo de medo. Então ela meio que ficava debatendo isso dentro de si. E então ela decidiu perguntar onde estavam seus pais. E eles falaram, eles estão a caminho. Bem misterioso. E mesmo com a sensação que tinha uma coisa errada e o instinto de que eles não deveriam deixar essas crianças entrarem, eles acabaram deixando. E na mesma hora, quase que imediatamente, o gato da casa começou a ficar extremamente arisco. E ele não era um gato arisco, era tipo bem gato fofo, maravilhoso, que dá vontade de apertar. Era esse tipo de gato. E como depois disso a situação ficou um pouco constrangedora, Lucy decidiu fazer chocolate quente e foi pra cozinha. Afinal, tava frio, né? Então talvez as crianças gostassem dessa ideia. Deixando seu marido sozinho com elas na sala. E quando ela voltou, seu marido começou a dizer que ele tava ficando tonto. E foi nesse momento que ela percebeu que as crianças tinham olhos completamente pretos. Porque até então, elas ficavam só olhando pra baixo e elas estavam com capuz. Então ficava tipo assim.
E como se nada estivesse acontecendo, as crianças falaram que queriam ir no banheiro e antes que Lucy pudesse ao menos falar tudo bem ou pelo menos mostrar onde o banheiro ficava, elas desapareceram. Elas foram sabe-se lá pra onde. E na mesma hora em que elas sumiram, o nariz do seu marido, que eu percebi agora que eu não dei o nome pra ele, vamos chamá-lo de Roberto, o nariz dele começou a sangrar loucamente e na mesma hora as luzes se apagaram. E aí você pensa que a situação não pode ficar ainda pior e mais assustadora, mas sempre pode, porque quando Lucy olhou pra frente, as crianças estavam paradas, imóveis, encarando tudo. Eu não preciso nem pensar duas vezes, eu correria na mesma hora e falaria: podem ficar com a casa, queridas, a casa agora é de vocês, beijos. Mas antes mesmo que Lucy pudesse pensar, elas saíram correndo e falaram que os seus pais haviam chegado. Depois desapareceram e nunca mais foram vistas. E as piores coisas nem aconteceram nesse dia, aconteceram nos meses seguintes, como por exemplo, 3 dos gatos misteriosamente desapareceram e um deles morreu de hemorragia, sendo que ele não tinha nada. E o marido de Lucy, Roberto, desenvolveu câncer de pele de uma forma super rápida que deixou até os próprios médicos sem saber o que fazer, sem reação, mas eles ainda achavam que seria reversível, mas não foi. E a própria Lucy também teve alguns sintomas, ela teve as mesmas coisas que o seu marido, o nariz sangrava às vezes e ela tinha bastante tontura. Só que infelizmente eu não encontrei o resto da história, tipo, se o marido realmente morreu ou não, mas eu acho que sim, né, porque ele teve câncer de pele. E Lucy, pelo que eu entendi, ela viveu, deve viver até hoje, né, porque foi em 2016, ela vive assim, dessa forma. Nossa senhora, eu nunca vou deixar as crianças entrar nessa casa aqui, mas nunca. E por último, eu deixei pra vocês a história mais bizarra de todas, que só pra vocês terem noção, vamos misturar um pouquinho do fita amarela aqui, porque sim, envolve assassinato. No dia 19 de novembro de 1992, um homem, que vamos chamar de Godofredo, estava em casa feliz, tranquilo, e enquanto sua esposa e seus filhos dormiam no andar de cima, ele decidiu assistir um filme de terror, né? Tinha passado o Halloween há pouco tempo, e ele decidiu assistir Evil Dead, ou mais conhecido pra gente como A Morte do Demônio, que se você não assistir esse filme, não sei se você deveria assistir. Mas é interessante. Eu gostei. Mas é bem nojento. Mas enfim, continuando, por volta da 1h30 da madrugada, ele decidiu que já estava na hora de dormir, já estava um pouco tarde, ele precisava descansar um pouco. Mas antes que ele pudesse subir, ele ouviu várias batidas muito fortes na porta de sua casa. E quando ele abriu a porta, tinham 2 crianças paradas, novamente, bem tranquilas, bem normais. E um era uma menina e o outro era um menino, que tinham aproximadamente entre 8 a 11 anos de idade. Mas da mesma forma da história de Lucy, essas crianças estavam descalças no meio da neve. E quando elas perguntaram para Godofredo se elas poderiam usar o telefone para ligar para os pais delas, ele deixou. E novamente, como todas as outras histórias, as crianças entravam na casa com a cabeça baixada, então ele não tinha percebido que elas não eram muito normais. E quando ele pegou o telefone e se virou para entregar para elas, elas haviam misteriosamente desaparecido. Porém, segundos depois, ele começou a ouvir vários gritos vindo do andar de cima, que era exatamente onde estava sua esposa e seus filhos. E assim que ele subiu e entrou no seu quarto, ele viu o corpo de sua esposa e as 2 crianças paradas na frente, cobertas de sangue. E antes mesmo que ele pudesse fazer qualquer coisa, as crianças do demônio saíram correndo, entraram no quarto dos filhos dele e fecharam a porta. E ele tentou ao máximo abrir a porta, ver se ele conseguia fazer alguma coisa, porque ele estava ouvindo tudo o que estava acontecendo lá dentro e todos os gritos. Mas infelizmente ele não conseguia, a porta parecia que estava emperrada ou algo do tipo. E quando tudo ficou silencioso, a porta começou a abrir bem lentamente. E foi então que ele viu as crianças, as Black Eyed Kids, paradas, cobertas de sangue, sorrindo de uma forma bem horripilante. E só foi nesse momento que ele percebeu que elas tinham olhos completamente pretos. Essa história com certeza é a pior de todas, porque realmente teve assassinato.
Eu até tentei pesquisar para ver se encontrava mais informação, tipo, o que aconteceu depois, como é que foi a investigação de tudo isso, mas eu não encontrei. Se alguém souber, comente aqui embaixo, por favor, porque essa história é muito doida. Então, será que realmente eram demônios? Ou talvez até mesmo crianças com a lente de Halloween? E com tudo isso, chegamos à pergunta final: o que diabos são os Becks? Obviamente existem algumas teorias para isso. A primeira delas sendo de que eles realmente eram vampiros, pelo fato de sempre atuarem durante a noite e precisarem de permissão para entrar na casa. A segunda teoria seria de que eles eram demônios, porque aparentemente quando você dá esse convite para eles entrarem na sua casa, você está dando poder para eles, e seria dessa forma que eles ficavam mais fortes e explicaria as coisas esquisitas que aconteceram quando as pessoas deixavam os Becks entrarem em suas casas. Ou até mesmo que elas poderiam ser crianças normais que haviam sido possuídas por demônios, e depois de tudo isso, caso eles tivessem sucesso, os demônios saíam dos corpos e procuravam outras crianças. E por último, temos a teoria que está presente em todas as histórias, casos, enfim, tudo que seja um pouco mais misterioso, tem que ter a teoria dos alienígenas. E muitas pessoas acreditam que elas realmente são alienígenas porque aparentemente pessoas que já tiveram encontros com seres de outro mundo sempre tinha o corte de energia que teve no caso da Lucy. Mas particularmente eu não acho que sejam alienígenas. Eu acho que tem duas opções: ou são fantasmas / demônios, ou talvez crianças que estavam utilizando uma lente de Halloween. Porque, como eu falei pra vocês, a maioria desses casos aconteceram exatamente no início de novembro, ou lá pro dia 10, mais ou menos. Então, era uma época que o Halloween estava acontecendo. Então, faria muito sentido, mas eu não sei. Nunca vi um, graças a Deus. Nunca irei ver. Em 2012, foi lançado um filme chamado Black Eyed Kids. Eu acho que tem no YouTube, eu vou ver se eu acho. E se eu achar, eu vou deixar o link na descrição para vocês assistirem. E em 2013, o MSN Weekly Strange também produziu um episódio com vários relatos de pessoas que afirmaram terem visto os Black Eyed Kids. E acredita-se que tanto esse filme quanto esse episódio do MSN ajudaram muito na disseminação dessa lenda urbana por todo o mundo. Principalmente porque, como eu falei pra vocês, é uma lenda que ela é mais conhecida na internet por conta dos relatos das pessoas. E em 2014, um jornal chamado Daily Store chegou a escrever um artigo na primeira página sobre 3 histórias de avistamentos dos Becks em um pub mal assombrado em Staffordshire, que por sinal foi super levado a sério pelos caçadores de fantasmas locais, que acreditavam que eles eram realmente fantasmas ou alienígenas. E ainda, hoje em dia, muitas pessoas afirmam terem visto algum Black Eyed Kid, principalmente em estradas vazias, mal assombradas, ou não, apenas uma estrada mesmo, normal, com a criança macabra andando no meio dela, pedindo carona. Chegando ao ponto de muitas pessoas alegarem que haviam visto alguma Black Eyed Kid no canto de seu quarto, encarando elas, muitas das vezes em algum episódio de paralisia do sono, ou até mesmo em uma simples levantada para fazer um pequeno xixi. Agora eu quero saber, depois dessa, será que vocês vão conseguir dormir hoje à noite? E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, é isso. Até semana que vem.